Imagine um lugar onde você abre os olhos muito cedo numa manhã de inverno. Lá fora, um frio intenso, uma temperatura invernal incomum. Você precisa trabalhar muito mais do que o normal para sobreviver. Você é adulto, tem uma família para cuidar. Então, precisa de força de vontade e disciplina. Precisa levantar da cama e aquecer a casa. Qual a temperatura mínima para a sobrevivência humana em qualquer região do mundo? Atualmente, existe uma região chamada Yakutsk, localizada na região siberiana da Rússia. Yakutsk, ou República de Sakha, é uma das repúblicas autônomas que compõem a Rússia. Essa república possui uma área imensa, com mais de 3 milhões de habitantes, maior do que a maioria dos países que você conhece. No entanto, devido às condições climáticas extremamente adversas, estima-se que apenas cerca de 970 mil pessoas vivam ativamente nessa vasta extensão territorial. Aproximadamente metade dessa população é composta por Yakutes, enquanto o restante abrange russos e outras minorias. Yakutsk é considerado o município mais frio do mundo, com temperaturas que facilmente descem abaixo de menos 49 graus Celsius, especialmente no inverno. As pessoas precisam lidar com geadas que chegam a menos 71 graus Celsius. Ao olhar ao redor, tudo é branco, muitas vezes encoberto por uma névoa densa, e as pessoas mal conseguem se ver. Muitos dispositivos tecnológicos não funcionam, canos de água congelam e falhas de energia são frequentes. Os gases de escape dos veículos congelam, e as pessoas têm acesso a comodidades modernas apenas de forma muito limitada. Quando as pessoas em outros países pensam na Rússia, elas geralmente imaginam apenas Moscou e São Petersburgo, visitando principalmente essas duas regiões. Regiões siberianas como Yakutsk, na República de Sakha, não são visitadas não apenas por estrangeiros, mas pela maioria dos russos. De Moscou a Yakutsk, por exemplo, são 88.400 quilômetros por estrada. Viajar de carro por essa rota seria extremamente difícil, sendo necessário um voo. Isso se deve ao fato de Moscou estar localizada na extremidade oeste da Rússia, enquanto Yakutsk fica em uma das fronteiras mais orientais da Federação. Na verdade, essa distância ilustra mais uma vez a imensa extensão territorial da Rússia. Por exemplo, a principal fonte de aquecimento para as pessoas aqui é a lareira, a lenha, que queima quase 9 meses por ano ininterruptamente, sem jamais apagar. Em Yakutsk, manter-se aquecido é mais importante do que encontrar comida. Se a temperatura corporal cair abaixo de um certo nível, é possível adoecer gravemente e até mesmo morrer. Em Yakutsk, as pessoas compram mantimentos e mercadorias em mercados onde os produtos congelam espontaneamente devido ao frio. Um dos principais exemplos são os mercados de peixe. Como o clima não é adequado para a agricultura e cultivo de vegetais, os habitantes de Yakutsk se alimentam principalmente de peixe pescado em lagos congelados. Eles trazem o peixe congelado do mercado para casa e, usando facas afiadas, retiram as escamas. Em Yakutsk, não existe ninguém que se recuse a comer peixe dessa maneira. Os receptores gustativos das pessoas se acostumaram e o consumo de peixe congelado cru se tornou um prato nacional. Eles dizem que cortar o peixe cru é muito saudável e saboroso, além de protegê-los do frio. Há outro desafio nessa região, tão importante quanto se aquecer e encontrar comida: a água potável. Na Iacútia, não há estações de tratamento de água nem empresas que vendam água potável pronta. Portanto, é crucial ter acesso a água potável limpa, pois durante os longos meses de inverno, os canos que levam água limpa às casas congelam e são interrompidos. Para obter água, as pessoas vão até os rios onde há água limpa e trazem blocos de gelo para casa, a fim de se abastecerem. Claro, encontrar blocos de gelo em um rio não é fácil. Separar o gelo do rio exige muita força e trabalho. As pessoas rompem a camada de gelo usando ferramentas motorizadas cortantes, arpões e machados,
removendo-o em pedaços. Não é um trabalho para uma única pessoa, então os moradores da Iacútia precisam se unir para sobreviver. Depois que o trabalho é concluído, os blocos de gelo são transportados por tratores e distribuídos pelas casas. Quando a água escasseia, os blocos de gelo trazidos para casa são colocados em barris com água limpa. Usando facas, eles quebram os blocos de gelo para que derretam mais rápido e se transformem em água. Quando o gelo no barril derrete, eles usam a água para lavar as mãos e o rosto, e até mesmo para beber. Em resumo, se você estiver em Iakutsk ou visitando parentes, não espere água da torneira. Pegue uma bacia e pegue a água que precisar dos barris com água limpa localizados em um determinado canto da casa. Se você mora em Iakutsk e tem um filho, a vida se torna ainda mais desafiadora. As estradas estão sempre cobertas de neve. As crianças da região precisam ir à escola enquanto a temperatura estiver acima de menos 55 graus Celsius. Se a temperatura atingir menos 70 graus, as aulas são suspensas temporariamente, aguardando um aumento na temperatura. Assim, as pessoas dessa região vivem em harmonia com a natureza. O objetivo principal não é comprar uma casa, um carro ou ficar rico, mas sim sobreviver e proteger sua família nas condições climáticas mais rigorosas do mundo. Suponha que você tenha se levantado, aquecido a casa e ido ao banheiro. A próxima etapa é o café da manhã. O que você acha que os moradores de Iakutsk comem no café da manhã? As pessoas preferem comer alimentos ricos em gordura, pois a gordura acumula energia e aquece. Portanto, no café da manhã, você provavelmente terá panquecas gordurosas e alimentos cremosos. A variedade no café da manhã não é grande, e eles comem panquecas como pão, mergulhando-as em geleia. Eles não têm geladeiras em suas casas, nem há necessidade delas. As pessoas armazenam alimentos na rua ou em áreas frias da casa sem aquecimento. Quando você sai de casa, não haverá uma lareira crepitando perto de você. Em Iakutsk, as pessoas estão acostumadas a usar pelo menos 4 ou 5 camadas de roupa, e isso se tornou um estilo de vida. Ao sair, as pessoas vestem casacos de pele e calçados bem quentes para não congelar. Não é uma questão de escolha, mas uma necessidade para sobreviver ao ar livre por mais de meia hora. Você pode ter problemas, por exemplo. Mesmo que cubra sobrancelhas e cílios, eles podem congelar depois de algum tempo. Portanto, você precisa chegar rapidamente ao seu destino. Por outro lado, o idioma Yakut é um dos idiomas mais antigos da humanidade e é a base de todos os idiomas da Ásia Central. Portanto, ele difere muito do russo. Os Yakutes precisam aprender simultaneamente sua língua nativa e outra língua, como o russo. Isso porque os jovens que estudam não querem permanecer em Yakutsk. Se eles quiserem se expandir para diferentes regiões da Rússia, o russo é simplesmente necessário para os negócios. O russo é amplamente difundido não apenas na Rússia, mas em todo o mundo. Nas escolas de Yakutsk, existe uma prática incomum onde os moradores de Yakutsk comem com muita frequência e regularidade, pois precisam se manter energizados no frio. Portanto, entre as aulas, as crianças recebem lanches, frutas, bebidas, doces ou comida. Em Yakutsk, as famílias próprias levam as crianças à escola, mesmo que esteja frio. A distância entre os povoados e a escola é pequena, e todos os moradores se conhecem. Eles vivem em comunidades com menos de 100 pessoas, e seus habitantes são muito amigáveis. As pessoas se cuidam e se protegem. Nas aldeias de Yakutsk, não há racismo, discriminação étnica, sequestros ou terrorismo. Quem precisaria dessas coisas na região mais fria do mundo? Metade das pessoas que vivem nessa república autônoma são os próprios Yakutes, o povo Sakha. Portanto, em Yakutsk, não há pessoas de fora tentando perturbar a vida das pessoas. A vida na cidade em Yakutsk acontece em carros e micro-ônibus. Mesmo que as pessoas morem no centro da cidade, elas não conseguem andar muito a pé. Além da espessa camada de neve que dificulta a caminhada, após 20 ou 30 minutos andando, você começa a congelar. Para não adoecer, as pessoas usam transporte público.
A temperatura média geralmente é de menos 45 graus Celsius, o que é considerado normal para a vida na cidade. Além disso, a fumaça dos escapamentos dos carros se transforma em neblina em segundos. Então, se você não tem olhos de elfo, não conseguirá ver além de alguns metros. Além disso, as pessoas, sempre que possível, não usam óculos na rua, porque o metal gruda no rosto no frio. Se as lentes grudarem na pele, é possível danificar seriamente a pele e a área ao redor dos olhos. Em Yakutsk, ninguém sai de casa sem necessidade. As pessoas vão à cidade apenas para fazer compras e por motivos essenciais, especialmente no inverno, quando escurece completamente por volta das 5 horas da tarde e as pessoas voltam para suas casas. Durante o dia, todos andam com casacos, grossos casacos de pele, chapéus e cachecóis, porque em Yakutsk é 2 ou 3 vezes mais frio do que na geladeira. Se você tem um carro particular e não cuida dele mais do que o normal, ele logo quebrará. Em Yakutsk, não há estacionamentos subterrâneos, então os carros ficam sempre na rua. Por esse motivo, os carros precisam ser cobertos com capas grossas. Passeando pela cidade, você notará que muitas coisas nas calçadas estão congeladas. As pessoas até secam roupas de maneiras incomuns. Como os aparelhos elétricos não funcionam e os canos de água estão congelados, as pessoas lavam roupas à mão e depois as secam na rua. O problema é que a roupa das pessoas fica dura como papel e elas precisam descongelar as roupas congeladas para usar roupas limpas. Você pode até fazer experimentos simples para ver o quão frio é lá. Você também pode ter uma ideia do frio pelas comidas que as pessoas consomem nas cidades. Você pode visitar museus de gelo e esculturas de gelo. Esses lugares, por causa do gelo, nunca derretem e permanecem intactos em qualquer época do ano. Eles os chamam de zonas de permafrost. Em Yakutsk, esses solos congelados sob a terra não se deterioram, e os objetos neles podem permanecer o ano todo sem derreter. Quase todas as casas em Yakutsk são de madeira. As casas de madeira mantêm o calor dentro de casa e permitem que o calor da lareira permaneça lá dentro. Os animais da região são espécies que se adaptaram ao clima frio a ponto de conseguirem sobreviver a temperaturas de até menos 70 graus sem congelar. Ao visitar o local, você verá que cavalos, renas e cães têm a pelagem mais densa possível. Historicamente, espécies animais resistentes conseguiram sobreviver nessa região, enquanto outras não conseguiram suportar o frio siberiano. Em Yakutsk, consertar, reparar ou fabricar itens domésticos não é um hobby, mas uma habilidade que todo homem adulto precisa ter. No tempo livre em casa, os homens vão para a oficina e fazem coisas. Eles até transmitem essa característica para seus filhos homens. Esse hábito não é apenas um hobby, mas uma necessidade de sobrevivência. Por exemplo, se seu carro quebrar, o teto vazar ou seu prédio de madeira apresentar rachaduras, você precisa consertá-lo. Como chefe da família, o homem precisa resolver esses problemas, pois ninguém de fora virá até sua casa com 70 graus negativos para consertar seu teto, e ninguém vai afiar suas facas para que você possa cortar carne. Meus amigos, nessa geografia fria, cada um precisa cuidar de si mesmo. Em Yakutsk, também há pesca em massa. Como o clima rigoroso impossibilita o cultivo de vegetais e frutas, as pessoas se dedicam à pesca em massa em rios congelados. O gelo em rios e lagos é perfurado com arpões e depois as redes são jogadas na água sob o gelo. As pessoas ficam horas com as redes esperando que os peixes para o jantar caiam nelas. As donas de casa preparam o peixe pescado nos rios de Yakutsk, mencionados acima. Primeiro, elas limpam bem o peixe e depois o cozinham. Como comem peixe quase todos os dias, não se preocupam com métodos adicionais, como grelhar. Elas cozinham e comem em uma panela cheia de água salgada. Além disso, ao visitar restaurantes na Iacútia, você pode encontrar pratos incomuns. A culinária Yakut é baseada em leite, carne vermelha, peixe e frutas silvestres. Eles podem consumir carne de cavalo e peixe crus, ligeiramente congelados.
Eles têm um prato tradicional chamado stroganina, que consiste em trutas cruas, congeladas, finamente fatiadas. Quem já comeu peixe cru diz que a carne é muito macia e fresca no paladar. Ao mesmo tempo, acredita-se que essa carne é nutritiva para o inverno frio. Carne de cavalo e fígado congelados também são essenciais para os Yakutis. Por exemplo, após a era glacial, os Yakutis sobreviveram comendo carne de cavalo crua, e sua linhagem sobreviveu até hoje. Portanto, nas famílias Yakutis, a carne de cavalo é muito respeitada. Além da carne de cavalo, eles bebem muito kumis, leite fermentado. Ele é servido frio em xícaras Yakutis específicas. Se você está familiarizado com a cultura da Ásia Central, já provou carne de cavalo e leite de égua, então não terá dificuldades em relação ao sabor. Se você for convidado a uma casa em Yakutsk, poderá ter grandes dúvidas sobre o banheiro. Já mencionamos que os canos das infraestruturas congelam e a água limpa não chega às casas. O mesmo acontece com os banheiros, pois devido ao frio, os canos de esgoto das casas não funcionam. Portanto, banheiros móveis foram construídos ao ar livre e as pessoas os usam no frio. Quanto ao banho, devido ao frio intenso, as pessoas podem tomar banho apenas uma vez por semana, provavelmente aos domingos. Claro, o banho não é com água corrente. Eles têm uma cabana de banho atrás da casa. Nessa cabana, eles acendem uma fogueira e preparam uma banheira. A área do banho é aquecida por cerca de 5 horas, e a banheira atinge a temperatura desejada. No dia a dia, os moradores de Yakutsk não têm muitas atividades de lazer além de brincar na neve. Às vezes, eles jogam futebol em solo congelado ou andam de trenó e esqui. Essa região também é famosa por seus diamantes. Se você olhar nas lojas de Yakutsk, verá que algumas vendem joias e acessórios com diamantes. Além disso, a Sibéria sempre foi a região mineira mais produtiva da Rússia. No passado, criminosos eram enviados para as minas siberianas como punição, ou aqueles que queriam trabalhar nas minas vinham para a região de Yakutsk e trabalhavam nas minas próximas. A Sibéria ainda hoje é conhecida por seus importantes depósitos de diamantes, e nesse sentido, possui minerais valiosos. Essa é, muitas vezes, a rotina dos Yakutis em Yakutsk. Mas você concordaria em viver nos dias atuais, isolado do mundo e a quilômetros das áreas mais importantes do planeta? Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Também gostaríamos de agradecer aos nossos inscritos que apoiam nosso canal, juntando-se a nós. Até mais.